Muita moda, cultura, resistência e axé. Esta é a mistura que a Feira Umbuto de Afroempreendedores vai levar para a Casa de Cultura de Nova Iguaçu, também conhecida como Espaço Cultural Silvio Monteiro, amanhã, dia 5 de março, a partir das 10 horas da manhã. É a primeira edição da feira em 2016, que vem desde agosto do ano passado, com a proposta de promover a valorização da cultura afro e a economia neste segmento, em um encontro entre produtores de artesanato especializado e consumidores. O sucesso da Feira Umbuto é tanto que tem despertado o interesse de afroempreendedores de outras regiões do estado e do país. A Casa de Cultura de Nova Iguaçu fica na rua Getúlio Vargas, número 51, no centro, Nova Iguaçu. E a entrada é franca. Motoristas de transporte rodoviário de cargas e passageiros agora devem fazer o exame toxicológico no momento de contratação ou desligamento de empresas. A lei foi regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Os motoristas precisam fazer o exame no momento da contratação ou desligamento da empresa. O teste identifica se até 90 dias antes da coleta o profissional usou drogas como maconha, cocaína, crack, anfetaminas e metanfetaminas. Os testes vão identificar ainda o consumo de analgésicos, como codeína e morfina, além de remédios utilizados no tratamento contra a obesidade, feitos à base de anfetaminas, como anfepramona, femproporex e mazindol. A fiscalização é dos DETRANs, de todos os órgãos executivos de trânsito. Se o exame for positivo, ele não tiver prova suficiente para mostrar que ele tomou por prescrição médica, ele terá suspensa a sua carteira por 90 dias e passados os 90 dias ele terá a oportunidade para fazer um novo exame. Em até 15 dias, o profissional deve entregar o relatório médico para a empresa. O motorista vai ter direito à contraprova e à confidencialidade dos resultados dos exames. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros afirma que a medida pode ajudar a diminuir o número de acidentes no trânsito. A medida não afeta os motoristas autônomos. Para esse grupo, a regulamentação será feita por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Vai trazer muito mais segurança para os caminhoneiros, porque tem muita gente que usa remédios e fica aí andando dopados nas estradas. Eles vão ter que fazer o exame e eles não vão querer se arriscar para não perder a carta, né? A empresa é que deve pagar pelos exames dos profissionais. De acordo com o Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho, os motoristas de caminhão são os que mais sofrem acidentes fatais de trabalho, por causa de situações como excesso de jornada e uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas. Representam 15% dos óbitos. A exigência do exame toxicológico, tanto para a renovação das carteiras de habilitação, como para ingresso e dispensa nas empresas privadas, isto é, motoristas regidos pela CLT, isso está na lei que trata da profissão de motorista no Brasil. As empresas que contratam os motoristas têm 45 dias para se adequar à nova lei. E nesse período, nas estradas, a fiscalização será preventiva e os agentes públicos vão fazer campanha de conscientização para os motoristas. Atenção, motociclistas! A habilitação passa a ser obrigatória para quem dirige motocicletas de 50 cilindradas. A exigência visa diminuir o número de acidentes. A obrigatoriedade de habilitação para conduzir motocicletas de 50 cilindradas é antiga. Determinada desde 2004, a exigência não vinha sendo atendida pela grande maioria dos condutores, que continuaram na informalidade. Em dezembro do ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabeleceu como prazo o dia 29 de fevereiro, para que os condutores das cinquentinhas optassem entre a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, categoria A, só para motos, ou a ACC, autorização para conduzir ciclomotores. O candidato passa por processo semelhante ao da retirada da carteira. O curso prático da A é 20 horas e da ACC só 10 horas.
O curso teórico 20 horas, abrangendo o conteúdo de legislação, direção defensiva, convívio social, conhecimento de mecânica. Dessas 15 questões, ele tem que aproveitar 60% das 15 questões. Mas o dono de uma autoescola recomenda. Nós temos orientado os alunos que nos procuraram já desde a época de 2004, quando surgiu a lei, né, para que não fizesse a ACC, né, o ciclomotor, em decorrência de a diferença ser mínima de preço. E, no entanto, quando a pessoa tira a ACC, que são as mobiletes, né, ele só pode dirigir veículos abaixo de 50 cilindradas. Para ele dirigir uma moto, que já não é mais a motoneta, né, aí ele tem que tirar a categoria A. Portanto, então a gente orienta, ele já tire logo de uma vez a categoria A, que ele pode dirigir todos os veículos de 2 ou 3 rodas. A exigência de documentação é motivada pela crescente ocorrência de acidentes com veículos de 2 rodas em todo o país. Segundo o último boletim estatístico do seguro DPVAT, apesar de representar apenas 27% da frota nacional, a motocicleta foi o veículo com o maior número de indenizações por morte e invalidez, 74%, de janeiro a dezembro de 2015. A infração por conduzir o veículo sem documento é considerada gravíssima, o que faz Dailene rodar apenas em torno do condomínio onde mora. Recém-matriculada em uma autoescola, acha importante a exigência. A gente vê muito acidente, até mesmo com moto, o número de acidentes é muito grande, então acho que é válido eles estarem fazendo isso. Rio de Janeiro se torna a 3ª unidade da federação a obrigar as autoridades a prestarem atendimento especial para surdos. Na aula de mecânica, o professor explica na língua brasileira de sinais o painel do carro. Os alunos se preparam para obter a carteira de habilitação. Bem, eu fiquei muito satisfeita quando soube deste curso em que o professor dá aula em Libras. Aqui, a gente nem precisa de um intérprete em sala. A nossa turma são alunos surdos. Também temos alunos deficientes auditivos, que é aqueles que não conhecem a língua de sinais. Hoje, no Rio de Janeiro, há 6.608 motoristas habilitados com deficiência auditiva. Em todo o estado, há apenas 7 autoescolas preparadas para receber esses alunos, com instrutores que sabem a língua brasileira de sinais. A falta de estrutura dificulta a vida de alunos como Luan. Ele tem 21 anos e mora em outro município. Ele demora 1h30 para chegar aqui na Penha, na zona norte da cidade, para acompanhar as aulas com atendimento especializado. Para Luan, que sempre quis dirigir, vale a pena estudar longe de casa. Ele explica que as aulas em Libras são importantes. Eu fui reprovado na prova teórica 2 vezes. Eu tive dificuldade, sim. A prova é toda em português e isso dificultou as coisas para mim, que sou surdo. Estou confiante agora. Vou passar com certeza. Agora meu instrutor me ensina tudo em Libras. Luan tem aulas com Felipe. O instrutor seguiu a carreira depois de acompanhar como intérprete a mulher, que é surda, nas aulas de autoescola. O surdo, ele tem uma percepção de tudo que acontece à sua volta, bem mais apurada do que o ouvinte. Mesmo que tenha outro surdo falando com ele em Libras do lado dele, ele presta bem atenção, que tem um carro, ele olha para os espelhos, ele está sempre atento. A lei que entra em vigor hoje obriga as autoescolas a contratarem intérpretes para ajudar pessoas com deficiência auditiva. As autoescolas têm 180 dias para se adequarem e não vão poder cobrar a mais por isso. O Sindicato das Autoescolas do Rio diz que faltou diálogo na elaboração da lei. Faço muitas leis e depois tenho dificuldade para cumpri-las, sabendo que existe um sindicato atuante que briga pelos direitos de todos os cidadãos, seja qual for. Não custava nada ter chamado para um diálogo. E, olha, vai entrar a lei, vai acontecer, e a gente já estava se preparando desde que começou lá a lei. E agora vamos para as notícias do Rio 2016. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca sediou no último fim de semana o 5º evento teste do Campeonato Internacional de Rugby em cadeira de rodas. Atletas e membros da comissão técnica falam das suas expectativas para os jogos. Numa fictícia fila de espera dos eventos teste na Arena Carioca 1, o rugby em cadeira de rodas ficou lá para trás, em 5º. Modalidades que nem serão disputadas lá passaram à frente. Os atletas ficaram ansiosos à espera da vez deles. A gente estava treinando muito forte para estar participando desse evento
E a expectativa era muito grande. A gente fica um pouco ansioso, né? Principalmente por conhecer a arena, né? Conhecer as quadras, assim, ter essa sensação de jogar. A gente vê por fotos também, na TV, vídeo, mas tá dentro lá é uma outra sensação, é muito boa. No torneio internacional de rugby em cadeira de rodas, que acontece até domingo, o Brasil tem a rara chance de enfrentar a nata do esporte. Canadá, Austrália e Grã-Bretanha, os 3 adversários, estão entre os 5 melhores no ranking mundial. O Brasil é o atual 19º colocado e estreou perdendo para os canadenses, que estão em primeiro. Para os atletas do rugby em cadeira de rodas do Brasil, as novidades estão apenas começando. Na Paralimpíada desse ano, o Brasil estará representado na modalidade pela primeira vez na história. Muitos deles não sabem nem o que esperar quando chegar a hora. Eu acho que a gente para um pouco para pensar, mas a gente não tem a dimensão do que vai ser realmente. O que é bem provável é que a presença da torcida seja muito maior. Eu sempre imagino assim, olha que bancada não está tão cheia agora, mas eu tenho certeza que durante o evento vai estar lotado, familiares, e para mim vai ser uma oportunidade única, assim. Estou me preparando ao máximo para estar no meu melhor, assim. Isso é uma coisa que vai ajudar bastante, vai empurrar a gente a estar conseguindo objetivos maiores. Além da força das arquibancadas, a equipe espera que a experiência de enfrentar adversários de ponta ajude o Brasil a subir de nível e virar um frequentador assíduo de Paralimpíadas no rugby em cadeira de rodas. Nós temos pessoas no Brasil para jogarem o rugby. Tem profissionais interessados em fazer essa modalidade de crescer. Eu, como técnico, quero levar a seleção em 2020. A gente está trabalhando para isso. O Jornal Metropolitano de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia. E você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngt.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. Fiquem agora com o NGT Notícias. Para você, uma ótima tarde e um maravilhoso final de semana. Te espero na próxima edição.